Bom, vamos lá agora para a competência de área 4. Essa competência visa avaliar se vocês dão conta de construir noções de variação de grandezas para a compreensão da realidade e a solução de problemas do cotidiano. Então, traz a seguinte situação. A base de cálculo do imposto de renda é a parte dos rendimentos recebidos pelo contribuinte sobre a qual incide o imposto. Ela é obtida após serem descontadas dos rendimentos as deduções legais. No ano de 2008, se a base de cálculo de um contribuinte teve um valor de até R$ 16.473,72, o contribuinte foi isento do imposto de renda. Se a base de cálculo ficou entre R$ 16.473,72 e R$ 32.919, o imposto devido foi 15% sobre o que excedeu de R$ 16.473,72. Por fim, se a base de cálculo ultrapassou R$ 32.919, o imposto devido é dado pela soma de R$ 2.466,79, correspondente a 15% da diferença entre R$ 32.919 menos R$ 16.433, mais 27.000% do que excedeu de R$ 32.919. Isso daqui é a descrição de como é calculado o imposto de renda. O imposto de renda ele tem faixas diferentes de cobrança. Então, se o trabalhador recebeu até 16 mil no ano, ele não vai pagar nada, né? E aí depois, se ele recebeu entre 16 e 32, ele vai pagar 15% sobre o que excedeu, o que ele recebeu a mais do que 16 mil. Né? Então, se ele recebeu, por exemplo, 17 mil, ele vai pagar 15% em cima de uns R$ 500. Ele não vai pagar em cima de todo o valor que ele recebeu. Porque os primeiros 16 mil, eles vão continuar sendo isentos, né? E aí depois, se essa pessoa tiver ganho mais do que 32 mil, ela vai pagar 27.000% acima do 32 mil. Então, já está definido um inicial, ela vai pagar quase 2.500, que é desse intervalo entre 16 e 32, e mais 27.000% do que passar de 32 mil. Né? Então, essa é a realidade aí do imposto. Né? O gerente de um escritório de contabilidade pediu a um estagiário que identificasse o gráfico que descrevia o valor do imposto devido para o ano de 2008 como função da base de cálculo, apresentando-lhe 5 gráficos sem qualquer outra informação ou valores numéricos. Então vamos lá, a gente vai precisar descobrir qual que é o gráfico correto. Né? A primeira coisa, vocês já devem ter percebido aqui que tem três tipos, né, de gráficos, três momentos, vamos dizer assim. Né? O gráfico está subdividido em 3 partes. Quais são essas 3 partes? Quem recebe de 0 até 16 mil, depois quem recebe de 0 a 32 e depois quem recebe mais que 32. Né? Então todos eles têm essa divisão, 0, 16 e 32 em diante. Então, 0. Opa, fiz errado aqui, não é? Aqui de novo é 0, 16 e 32. Né? Então, vou marcar isso que esse ponto é importante. Eu falo uma coisa e escrevo outra. Então, tá. Então, em todas essas situações, ele está mostrando para a gente que alguma coisa muda. Né? Então, a pessoa ela mudou de faixa, né, de salário, a cobrança também ela vai ser alterada. Né? Então, deixa eu só colocar uma linha aqui, mais ou menos, para a gente ter uma ideia dos momentos em que isso está mudando, tá bom? Aqui, pronto, fica melhor de enxergar. Bom, beleza. Então, essa é a situação. Então, vamos entender o que os gráficos mostram para a gente, para ver se é compatível com o que aparece ali em cima. Então, o primeiro gráfico ele está mostrando o seguinte, que as pessoas que ganham de 0 até 16 mil pagam uma mesma quantia, né? A função está constante aqui, então todo mundo recebe o mesmo, que recebe de 0 a 16 paga o mesmo, que é 0. Até aí tudo bem, né? Se vocês olharem, em todos os gráficos, quem ganha de 0 a 16 não paga nada. Depois, ele está dizendo que quem ganha entre 16 e 32 também paga a mesma coisa. Então, a pessoa que ganha 17 mil e a pessoa que ganha 30 paga o mesmo imposto? Não, isso não é verdade. Né? Porque a gente viu aqui que a pessoa vai pagar 15% em cima da diferença. Então, quanto mais longe a pessoa estiver de 16 mil, mais imposto ela vai pagar. Então, isso aqui não pode proceder. E nem isso aqui de cima, né? Quanto passou de 32 mil, as pessoas vão variar também o pagamento do imposto, não vai ser sempre o mesmo. Então, a gente já sabe que o 1 não é.
O 2 e o 3 têm uma característica que é interessante, né? Então, a pessoa que ganhou ganhava 16 mil no ano, R$ 16.473,72. Ela pagou zero. E o gráfico está dizendo que a pessoa que ganhou R$ 1 a mais já está pagando tudo isso aqui de imposto. Eu não sei quanto que é, né? Mas há uma diferença bem grande. Isso não é verdade. Porque o que acontece? Ela vai pagar só sobre a diferença. Então, vamos supor que ela receba R$ 10 a mais do que esse valor da taxa somatória. Vai pagar 15% de R$ 10, que é quase nada. Né? Então, eu não posso ter esse pulo aqui. Eu teria o pulo se não fosse descontado esses 16 mil de isenção. Né? Se para todo mundo esses primeiros 16 mil que as pessoas recebem não fossem isentos. Aí sim eu teria um pulo. Mas não é o caso. É só sobre a diferença. Então, o gráfico 2 e o gráfico 3 não podem ser também. A gente tem o gráfico 4 e o gráfico 5. Os dois são muito parecidos. Tem a parte de zero aqui, eles são constantes. A diferença está na variação que vai acontecer na sequência. O que a gente sabe é que quando a pessoa recebe nesse intervalo aqui de 16 a 1.000 a 32 mil, o imposto que ela paga é de 15%. Já se ela o que acontece se ela receber mais do que 32 mil? Ela vai pagar esses 2.466, que equivale à diferença, né, do máximo aqui possível, mais 27,5%. O que isso significa? Que ela vai pagar mais, que vai aumentar mais rápido a conta dela. Né? Pensem assim, olha, se ultrapassar R$ 1.000 em cima aqui nessa faixa, você vai pagar 15% sobre R$ 1.000. Agora, se você ultrapassar R$ 1.000 dessa segunda faixa, você vai pagar 27,5% de R$ 1.000. Então, você vai pagar mais a cada real que você receber a mais. Né? Isso está expresso no gráfico de que forma? Pela velocidade do gráfico. Então, se o gráfico cresce devagar, significa que está aumentando pouco. O que a gente sabe que primeiro vai crescer numa velocidade e depois que passar de 32 mil, essa velocidade vai aumentar, vai crescer mais rápido. Né? Onde que isso está expresso? No gráfico 5, porque nesse gráfico 4 aqui, o crescimento de 16 para 32 está mais acelerado do que o crescimento que vem depois de 32. Então, a gente olha a inclinação da reta, que vai indicar para a gente a velocidade. Então, aqui a resposta é a E. Tá bom? É assim que a gente resolve essa questão. Bom, vamos para o 16. Uma padaria fabrica biscoitos que são embalados em pacotes de 10 unidades e cada pacote pesa 85 gramas. Na informação ao consumidor, lê-se a cada 15 gramas de biscoito correspondem 90 calorias. Quantas calorias tem um desses biscoitos? Então, ele já traz a informação para a gente que 15 gramas de biscoito equivalem a 90 calorias. Né? Se vocês, eu acho mais fácil pensar sempre em um, né? Se a gente dividir os dois lados por 15, a gente vai descobrir quantas calorias tem em 1 grama de biscoito. Então, vai dar 1 grama, isso daqui vai equivaler a 6 calorias. Beleza, eu descobri que 1 grama tem 6 calorias, ó, tem até um 6 aqui. Mas eu não quero saber 1 grama, eu quero saber um biscoito. Então, a gente precisa descobrir quantos gramas tem um biscoito para poder calcular a quantidade de calorias. Então, se 10 biscoitos tem 85 gramas, a gente sabe que um biscoito, tá bem ruim a minha conta aqui, um biscoito, então, tem 8,5, né? 10 vezes menos, 8,5 gramas. Portanto, um biscoito vai ter 8,5 vezes 6 calorias. Vamos fazer a conta aqui. 8,5 vezes 6. 5 vezes 6, 30. 3 vezes 80, 480. Que vai dar 0, vai dar 1, que vai dar 5. Então, um biscoito tem exatamente 51 calorias. Né? Essa é a informação. Se você tivesse com preguiça de fazer a conta aqui, você podia pensar, 8 vezes 6 são 48. E se fosse 9 vezes 6, seria 54. Então, você sabe que está nesse intervalo, entre 48 e 54, só dá o 51. Né? Então, sempre dê uma olhada na conta, assim, porque
Muitas vezes a gente não precisa calcular exatamente para encontrar a alternativa, tá bom? A 17ª questão. Na bula de um analgésico, encontra-se o quadro com a dosagem desse remédio de acordo com a massa corporal do paciente. Então, se o paciente tem de 16 a 23 quilos, a quantidade de gotas por dose é de 5 a 15 e a pessoa pode tomar no máximo 60 gotas. Os cachorros de novo enlouquecidos, gente. Espera aí que eu vou pausar que eu já volto. Bom, então voltando aqui na tabela. Se a pessoa tem a massa entre 16 e 23, ela pode tomar de 5 a 15 gotas por dose e a dosagem máxima é de 60 gotas. De 24 a 30 quilos, 8 a 20 gotas, máximo de 80 gotas por dia. E assim vai, né? Colocou aqui a recomendação para cada intervalo de massa. Estão relacionados alguns pacientes e suas respectivas massas corporais, quantidade de gotas por dose e quantidade de vezes que tomaram o remédio em um determinado dia. Então, tem 5 pacientes e as informações sobre esses pacientes. Qual paciente tomou o remédio de acordo com a bula, levando em consideração a relação de dependência entre a massa corporal, quantidade de gotas por dose e dosagem máxima diária? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai analisar cada um dos pacientes para ver se tomou certo. Então, o paciente 1, 16 quilos, 15 gotas, 5 vezes ao dia. Então, ele está aqui, ó. Paciente 1, de 16 a 23 gotas. Então, vamos ver qual que foi a situação. Ele tomou 15 gotas 5 vezes ao dia. Se a pessoa que tomou 15 gotas 5 vezes ao dia, ela tomou, na verdade, 75 gotas, certo? 75 gotas excede as 60 indicadas lá na bula. Então, essa pessoa aqui não tomou da forma correta. Vamos ver a outra, a próxima. O paciente 2. 24 quilos, 80 gotas, uma vez ao dia. Então, 24 quilos ela vai entrar nessa segunda faixa, 80 gotas, uma vez ao dia. Ok, tá dentro do padrão, né, de 80 gotas no máximo no dia. Só que ela tomou uma vez ao dia só. Então, ela tomou de uma única vez 80 gotas. E aqui está escrito que por dose, o máximo era de 8 a 20. Né? Então, aqui ela tomou... Opa, deixa eu voltar aqui, que eu coloquei no pontinho mais grosso. Ela tomou mais que 20 gotas por dose. Né? Ela fez uma dose gigantesca. Então, ela também não tomou da forma correta. Então, não vai ser esse paciente. Vamos ver o terceiro paciente. Vamos ver se esse foi mais prudente. 40 quilos, 45 gotas, 2 vezes ao dia. 40 quilos está no próximo intervalo. Né? Tá meio óbvio aqui a lógica da questão. 45 gotas, 2 vezes ao dia. Então, 45 gotas 2 vezes ao dia significa que a pessoa tomou 90 gotas. Está dentro do padrão, mas aqui está escrito que ela tinha que tomar só 30 no máximo. Então, a mesma coisa. Essa pessoa ela até tomou a quantidade ok, né, total, mas ela tomou mais que 30 gotas por dose. Então, também ela não tomou da forma correta. Bom, vamos para a próxima. A próxima paciente tem 46 quilos, 15 gotas, 3 vezes ao dia. Então, ela está aqui, né? Então, vamos ver o que aconteceu com essa pessoa. 46 quilos, 15 gotas a cada dose, tudo bem, né? Está no mínimo recomendado. E ela tomou 3 vezes por dia. Então, ela tomou 45 gotas. O máximo era 100. Beleza, essa pessoa tomou corretamente. Né? Então, a gente já sabe que é a letra D. Mas, né, por desencargo, vamos olhar a última. Então, a última pessoa tem 60 quilos, 60 gotas uma vez ao dia. Já dá para perceber, né, que não faz muito sentido a pessoa tomar uma vez no dia tantas gotas. Ela tomou menos do que a dose máxima diária, só que ela tomou 60 de uma vez. E por dose, o recomendado era que tivesse no máximo 40. Então, como tomou mais que 40 gotas por dose, está errado. Né? Então, ela também não tomou da forma correta. A resposta certa é a D.
beleza? Bom, vamos para o próximo. A questão 18 diz o seguinte: uma empresa vende xarope de guaraná a uma distribuidora de bebidas por R$ 1,60 o litro. O transporte desse xarope é feito por meio de caminhões-tanques que transportam 20 mil litros a cada viagem. O frete de um desses caminhões é de R$ 2.500 por viagem, pago pelo dono da distribuidora. Ele pretende estabelecer o preço do litro do xarope de guaraná para revenda de modo a obter um lucro de 25 centavos por litro. Qual é o valor mais próximo em real para o preço de venda do litro de xarope de guaraná a ser estabelecido pelo dono da distribuidora? Então vamos lá, vamos calcular quanto que custa o caminhão. O custo do caminhão e depois a gente põe o lucro, né? Então, o custo. O que vai envolver no custo? O valor de R$ 1,60 por litro, que está no enunciado, né? E, além disso, o frete de R$ 2.500. Certo? Esse é o custo. E por quanto que vai ser a venda? A venda vai ser por R$ 1,60 por litro, que é o custo, mais o frete de R$ 2.500. Né? Aí a gente vai ter que ver quanto que isso custa para cada litro e 25 centavos de lucro. Então, o que a gente precisa saber? Quanto que é o frete de cada litro? Acho que é o jeito mais fácil, olha. Porque, no mínimo, isso vai ser vendido a R$ 1,85. Porque se for R$ 1,85, eu tenho R$ 1,60 da produção, né? E mais 25 centavos. Então, vai ser mais do que R$ 1,85, porque eu ainda tenho que colocar a parte de frete. Com isso, ó, eu já descartei esse daqui, já descartei esse, já descartei esse. Então, se você estivesse no Enem fazendo essa questão, você já podia chutar, você tem 50% de chance. Então, se a gente tem que 20 mil litros custam R$ 2.500, a gente precisa descobrir quanto que é 1 litro. Para vir daqui para cá, basta dividir por 20 mil, certo? Né? Porque se 20 mil litros custam 2.500, eu vou dividir e vou descobrir quanto que custa 1 litro. Então, esse corta com esse corta com esse. Eu tenho 25 sobre 200. Isso é a mesma coisa que 12,5 sobre 100. Então, é 0,125. Dá para calcular também, né? Eu fiz de um jeito para não ficar fazendo muita conta. Ó. Se vocês quisessem também, dava para ter multiplicado tudo isso daqui por 5, que aí daria 125 sobre 1.000, que é o 0,125. Né? Isso daqui é a mesma coisa que 12 centavos e meio. Né? Aqui está falando de valor mais próximo. Então, vocês vão usar. O que a gente vai usar para calcular? Deixa eu pegar um negócio aqui para circular, que acho que fica mais fácil. 1,60, que é o valor do custo, 25 centavos, mais 0,125. São esses os valores. Então, 1,60, 0,25 e 0,125. Se a gente soma isso daqui, que vai dar 9, vai dar 1,975. Então, a resposta certa é a letra A, tá bom? Isso é bem simples, né? Só tem que organizar as informações. Bom, dentro dessa competência de área 4, então, como que foi o desempenho? Para a questão 15, eu tenho que sempre olhar, porque eu esqueço, que era do gráfico, para decidir qual era o gráfico do imposto, quase 60% acertou, e a média do Enem é de 30%. A questão 16, que é da caloria das bolachas, dos biscoitos, das bolachas, né? Quem está em São Paulo é bolacha, quase 71% acertou, e no Enem foi 17%. A maior parte assinalou 510, porque teve problema ali com a vírgula. Na hora que multiplicou, esqueceu de cancelar aquela vírgula ali. Depois, a 17, a questão 17, que trazia a análise dos remédios, né, das doses de remédio. Aqui no campus, no curso de eventos, 76,5% acertou,
no Enem 23%. E por fim, essa do xarope, que envolve a distribuição no caminhão e o lucro, 56,9% de vocês acertaram e só 13% acertou. A maior parte assinalou 1,85. Então, o que fez? Somou 1,60 com os 25 centavos. A maior parte de quem errou foi atraído pela alternativa de 1,85. Bom, beleza, gente. Próximo vídeo, área 5.